Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. É um prazer ter a sua companhia, a sua confiança. O programa de hoje vai falar sobre os miomas. Você sofre com mioma? Sofreu? Conhece alguém que fez algum tipo de tratamento? Teve que fazer a cirurgia para retirada do útero? Hoje a gente sabe, as mulheres demoram mais para engravidar e por isso a gente fica mais suscetível a ter alguns tipos de doenças. E os miomas? Será que é uma dessas doenças que acometem as mulheres também por conta de deixar a maternidade para depois? Quais são as novidades nos tratamentos? Existe tratamento minimamente invasivo? Aproveita a oportunidade para ligar para cá e fazer a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Você também participa pelas nossas redes sociais. O tema já está anunciado lá no facebook.com/consulta ao doutor. No facebook.com/Denise Luque também. É só deixar o seu comentário e fazer sua pergunta. Lembrando, se não quiser deixar sua pergunta ali de maneira pública, não tem problema, manda através das mensagens particulares. E se quiser participar pelo meu Instagram, também pode. @Denise Luque. Tem uma série de fotos por lá para você curtir. Segue o perfil que você fica sempre atualizado aqui também. Mandar as mensagens particulares pelo Instagram também são super válidas. Lembre-se, é possível assistir a toda a nossa programação ao vivo pelo canal da HIT lá no YouTube. Escreve HIT TV no mecanismo de busca, você tem já um material incrível por lá de toda a nossa programação, não só do Consulta ao Doutor, para você ver e rever a hora em que você quiser. E claro, a todo momento você é convidado a acompanhar a nossa programação ao vivo. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. André Assis. Ele é médico, radiologista, intervencionista. Hoje conta um pouquinho pra gente sobre os miomas uterinos, do diagnóstico até o tratamento. Doutor, estou feliz de receber você aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. É um prazer para mim estar aqui, para a gente poder conversar um pouco sobre essa doença que é extremamente frequente entre as mulheres. É muito comum, né? Só que os miomas causam uma preocupação. É uma preocupação exagerada, às vezes? As mulheres relacionam o mioma a câncer? Muitas vezes. Isso é comum, a gente recebe no consultório diversas pacientes que fazem essa pergunta. O mioma é um nódulo benigno, ele não tem nada a ver com o câncer. Ele acomete pelo menos metade das mulheres em idade fértil. Então é muito comum aquela mulher que vai fazer um ultrassom de controle, é um exame que muitas mulheres fazem no consultório com o ginecologista, e ali aparece um nódulo que é um mioma. Aquilo pode ser preocupante ou não, na grande maioria das vezes isso não traz sintomas para as mulheres e a gente não precisa fazer nenhum tratamento específico. Por outro lado, algumas mulheres têm sintomas decorrentes da presença desses miomas. Isso pode piorar muito a qualidade de vida dessas pacientes. Para essas mulheres, os tratamentos específicos são indicados. Quais poderiam ser os sintomas? Como é que o mioma atrapalha a mulher? O sintoma mais frequente, que a gente mais vê, é o sangramento uterino anormal, que a gente chama. O que é isso exatamente? Então, o sangramento uterino anormal é aquela mulher que durante o período menstrual tem um volume, um fluxo menstrual muito grande, às vezes por um período de dias aumentado. Isso pode eventualmente levar até anemia, aquela mulher perde muito sangue durante o período menstrual. Isso é uma das principais queixas que a gente tem. Outras queixas importantes, às vezes esses miomas crescem e comprimem outras estruturas dentro da pelve da mulher. A bexiga, causando sintomas urinários, eventualmente o intestino, podendo causar constipação. Isso também, eventualmente, pode acontecer naqueles miomas que têm volume muito grande. Outra coisa que pode ocorrer é dor pélvica, dor durante a relação sexual. Então, esses são os sintomas que a gente mais costuma ouvir quando recebe essas pacientes no consultório. Então, lembrando que mioma é sempre no útero, né? Quando falou mioma, é útero. Até existe mioma fora do útero, mas é extremamente raro e isso é uma outra doença com comportamento e tratamento diferente. Via de regra, quando a gente fala de mioma, a gente está falando de mioma uterino que acomete essas mulheres em idade fértil, de 20 aos 50 anos principalmente. Então está relacionado à parte hormonal. Exatamente. Então, esses miomas, nós não sabemos ainda exatamente por que surgem. Eles são esses tumores benignos que aparecem na parede do útero, porém eles crescem e geram sintomas na presença dos hormônios femininos.
estrogênio e progesterona. Portanto, as mulheres sentem que têm, ou descobrem que têm, ou têm os sintomas dos miomas durante o seu período fértil, que é aquele período da mulher em que os níveis hormonais são elevados. Depois da menopausa, esses miomas costumam parar de dar sintomas, por exemplo. E muito cedo, em pacientes muito jovens que tiveram pouco tempo de exposição a esses hormônios, também é bem mais raro que existam miomas sintomáticos, miomas que causem problemas. A gente vai falar um pouquinho dos tipos de mioma, já tem até foto para ilustrar, mas antes disso, a mulher deve ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano, fazer os exames. Dentro desses exames está o que faz o diagnóstico de mioma? Geralmente sim. O melhor exame, o exame mais fácil, o exame que a gente mais usa para diagnosticar mioma é o ultrassom, que pode ser transvaginal ou via abdominal. É um exame que é bastante realizado para observar doenças do útero, eventualmente dos ovários, da região periuterina. E normalmente ele é feito em larga escala. Outra coisa importante para o diagnóstico do mioma também é o exame físico. Muitas vezes a gente vê o útero aumentado de volume, a gente consegue palpar o útero aumentado de volume, a gente consegue ver que a paciente tem dor na palpação da região pélvica. Então isso também é importante. Mas de uma maneira geral, o ultrassom transvaginal principalmente mostra alguns detalhes para nós, como localização dos miomas, o tipo dos miomas, o tamanho, e esses detalhes são importantes eventualmente por uma possibilidade de tratamento. Existem outros exames que são um pouco mais específicos, um pouco mais complexos. O principal deles é a ressonância magnética, que a gente usa em alguns casos ou quando a gente vai indicar algum tipo de tratamento específico. Por exemplo, quando a gente indica a embolização dos miomas, nós costumamos solicitar uma ressonância antes, porque a gente consegue detalhar algumas outras características que são importantes tecnicamente para o procedimento. Mas, de maneira geral, o diagnóstico é clínico, com a história da paciente, o exame físico e, eventualmente, um ultrassom transvaginal ou abdominal. Pode um mioma sumir? Pode acontecer. E isso acontece em um dos exemplos, por exemplo, como eu te falei, é a menopausa, né? Então, as mulheres, quando começam a diminuir os seus índices hormonais, dos hormônios femininos, aquele mioma costuma começar a regredir de tamanho e também de atividade. Então, se ele causava sangramento uterino, ele começa a parar de causar. Então, quanto mais próximo está a menopausa, a tendência é que esses miomas diminuam de tamanho e também parem de causar os sintomas principais. A gente sabe que alguns exames têm uma data, um período ideal, e especialmente quando a gente fala das mulheres, né? Tem um período ideal dentro do ciclo da mulher de se fazerem esses exames. Aí eu vou falar como paciente, é difícil, viu, doutor? Já é difícil marcar o exame. E ainda na data? E ainda no dia exato, né? Às vezes um intervalo de 5 dias, às vezes é muito difícil fazer o exame realmente na data certa. Isso Perfeito. pode atrapalhar aqui para saber tamanho? Para a caracterização de miomas, geralmente não. Tá? O que muda com o ciclo menstrual, algumas coisas mudam no exame. Por exemplo, o endométrio. O endométrio é aquela camada mais interna do útero que descama na menstruação. Então, o endométrio ele vai tendo comportamentos diversos no período menstrual. Ele vai ficando espesso, e isso muda a avaliação do ultrassom, por exemplo. Mas isso não é o que a gente procura ver quando a gente vai avaliar miomas. Esses nódulos eles ficam na parede do útero, eventualmente mais próximos do endométrio, eventualmente mais longe, eles ficam mais na parede de fora do útero. Eles não costumam ter grandes diferenças com relação à data do ciclo menstrual. Então, o tamanho não muda e também a sua localização é facilmente identificável em qualquer fase do ciclo. Vamos falar um pouquinho dos tipos de mioma? Claro. Porque para o leigo, doutor, é a mesma coisa. Tem mioma, eu também tenho. Parece que é tudo igual. Mas não, tem tipos, né? Tem até ilustração para ajudar a gente a entender. Vamos lá. A gente pode dar uma olhadinha. Então, existem diversas classificações quanto aos tipos de mioma. Talvez a mais útil e a mais frequentemente a gente usa é relacionada à localização desses nódulos. Porque isso vai influenciar tanto nos sintomas que as mulheres têm, quanto também para a escolha do tratamento ideal. Tá?
Então, essa classificação a gente chama os miomas de intramurais, são aqueles que estão dentro da parede do útero, Se quiser tá? colocar a foto, acho que Se a gente puder mostrar vai a bem foto. para a gente mostrar enquanto o doutor explica para a gente. Intramurais? Intramural é um tipo deles, que a gente está vendo ali à esquerda, à direita da tela, tem até a legenda ali para a gente ver. Existem os miomas que estão mais próximos àquela camada interna do útero, que é o mioma submucoso. Tá? Esse mioma submucoso geralmente está mais relacionado aos sintomas de sangramento da mulher. Tá? Mais do que, por exemplo, o mioma subseroso, que é o outro mioma que está mais próximo à camada externa do útero. Esses miomas dificilmente ou menos frequentemente causam sangramento uterino anormal. Tá? E existem alguns miomas que nós chamamos de pediculados, que são aqueles que são ligados ao útero por um pequeno pedículo. Tem ali Exatamente, ele tem uma pequena haste. Tá. Exato, e que eles ficam mais para fora do útero do que de fato dentro da parede do útero. Isso às vezes acontece para dentro da cavidade endometrial também. Ele pode ter um pedículo e ficar por dentro daquela cavidade interna do útero. É o mioma submucoso pediculado. Tá? Isso, como eu falei, influencia no tratamento. Por exemplo, esses miomas pediculados que ficam externamente ao útero, eles são facilmente removíveis por videolaparoscopia. Eles ficam quase que descolados do útero. Então a gente vai e tira o mioma pela via videolaparoscópica. Diferente dos miomas que ficam dentro da parede do útero. Esses, para remoção cirúrgica, a gente precisa fazer incisão na parede do útero. Isso pode levar a cicatrizes, pode levar a um dano da parede do útero e da estrutura do útero. Então, os tratamentos são diferentes de acordo com a localização desses miomas. Tá. E os que são mais... vão melhor com a embolização, que é hoje o que a gente vai focar bastante aqui no tratamento dos miomas, seria qual tipo? Normalmente, a embolização só não é muito realizada em miomas pediculados, que são esses que têm uma pequena haste, porque eles são facilmente removíveis cirurgicamente. Os outros miomas intramurais, submucosos, subserosos, eles podem ser tratados com embolização e, eventualmente, a embolização trata todos esses miomas de uma só vez. É muito comum nós vemos pacientes que têm vários miomas e não só um. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Através da embolização, a gente consegue tratar a grande maioria dos miomas. Quando existe algum mioma que é pediculado, normalmente o melhor tratamento é cirúrgico. Porque é videolaparoscópico também, ali, também, né? Também é minimamente invasivo. Minimamente invasivo. Exatamente. Agora, como se comportam esses miomas? Você falou, e seria uma das minhas perguntas, que a mulher pode ter mais de um, né? Exatamente. Pode ter vários miomas. Geralmente são do mesmo tipo? Elas podem ter tipos diferentes? Elas podem ter tipos diferentes. A localização desses miomas no útero a gente não consegue prever. Então, elas podem ter ao mesmo tempo miomas submucosos, ao mesmo tempo um mioma intramural, ao mesmo tempo um subseroso. E é engraçado que a gente não consegue saber exatamente, por exemplo, qual deles ou quais deles estão levando àqueles sintomas que a mulher sente. Por exemplo, o sangramento uterino. E nesse caso, o ideal é que a gente trate todos os miomas, uma vez que a gente não sabe exatamente qual deles está causando aquele problema e piorando a qualidade de vida da nossa paciente. Os miomas podem atrapalhar a fertilidade da mulher? Podem atrapalhar, isso é uma outra coisa que é extremamente importante. Então, em casos mais avançados, aqueles casos em que os miomas são muito grandes ou são múltiplos, ou eles têm uma localização que prejudica a implantação do embrião, isso pode atrapalhar a fertilidade, diminuir a fertilidade dessas pacientes. Os miomas, quando eles são muito avançados, eles também podem atrapalhar o percurso da gestação, podem levar a desfechos piores na gestação. Mas isso é raro, as mulheres não precisam se preocupar além da conta. Então, por isso que uma avaliação médica com o ginecologista é fundamental. O mioma é extremamente comum, então mais da metade das mulheres tem mioma. Então, toda mulher que fica grávida, eventualmente tem algum mioma pequeno, isso normalmente não causa problema nenhum e não precisa de tratamento nenhum. Tá? Diferente dos casos mais extremos, em que aí a gente atua de uma maneira ou de outra para tentar melhorar o desfecho dessa gestação ou eventualmente para melhorar a possibilidade dessa mulher ficar grávida também. Pode um mioma, esse que fica mais para fora ali, atrapalhar, esmagar a passagem ali nas trompas?
Ele pode comprimir todas as estruturas que estão adjacentes ao útero, mas o mecanismo de piora da fertilidade na mulher geralmente não é por isso. Geralmente isso acontece porque aqueles múltiplos miomas ou um mioma muito grande deforma a estrutura do útero onde há a implantação do embrião. Então aquilo dificulta a implantação do embrião. Mas a rigor, esses miomas crescem e podem comprimir qualquer estrutura adjacente. A bexiga, o reto, a região dos ovários, qualquer região pode ser comprimida por essas formações miomatosas. Tem mais uma foto para a gente acompanhar? Acho que Vamos também ver. dizia a respeito dos tipos. Vamos acompanhar, vamos ver. Esse aí também, né, doutor? Mais uma vez, a gente vê aí a anatomia do útero. Isso é um útero visto de frente. O útero é esse desenho, esse esquema rosa, e os ovários estão em branco dos dois lados do útero, com as duas tubas uterinas. Então, ali, mais uma vez, nós vemos o posicionamento e a classificação dos miomas. Então, o mioma submucoso, que está ali próximo da cavidade interna do útero, um mioma que fica totalmente dentro da parede do útero, que é o intramural, e também o mioma que tem componente subseroso, que nós falamos. Esse intracavitário? Exato, esse é aquele pediculado submucoso. Perfeito, exato, perfeito. porque ele fica ali praticamente pendurado dentro da cavidade do útero. O útero tem uma cavidade virtual dentro dele, que ali, durante a gestação, o feto vai ficar, a placenta vai ficar. Então, eventualmente, esse mioma pode crescer para dentro dessa cavidade. E é esse mioma chamado de intracavitário que a gente tem nessa foto. Aí, doutor, quando a gente faz um exame como esse, um ultrassom, aparece no laudo, né? Vem o resultado e vem laudado o tipo de mioma encontrado. Se você pudesse dizer, tem um tipo que, esse aí é bem tranquilo, não precisa fazer nada, tem isso? É difícil dizer exatamente qual mioma causa o quê. Normalmente, os miomas submucosos costumam dar mais sintomas de sangramento. Fora isso, é difícil da gente prever. Então, o que o médico precisa fazer é correlacionar o achado daquele exame com as queixas da paciente. Então, uma paciente pode ter um mioma intramural, mas me falar, nossa, eu tenho um sangramento uterino durante a menstruação extremamente aumentado. Então, isso pode ser relacionado sim a esse mioma, como também pode ser relacionado a outras causas. Então, como causas hormonais, etc. Então, com o acompanhamento com o ginecologista, eventualmente com o radiologista intervencionista, é fundamental para o diagnóstico e também para a conduta. Nós precisamos decidir exatamente se um tratamento é preciso, nem sempre é preciso, e se for preciso, qual tratamento nós vamos fazer. Os miomas crescem muito? É preciso fazer mais do que um acompanhamento a cada ano? Mais de um exame a cada ano? Isso é variável, mas os miomas podem crescer muito, sem dúvida. Na prática, nós já vimos miomas enormes. O útero fica do tamanho de um útero de uma gestante. Então, durante ali a estimulação hormonal da fase fértil da mulher, aqueles nódulos vão crescendo. É também importante dizer que existem alguns outros fatores de risco, especialmente a etnia negra. Então, as mulheres negras têm miomas maiores, geralmente. Mais comumente eles aparecem. Então, em mulheres caucasianas, brancas, que a gente chama, mais ou menos 50% dessas mulheres vão apresentar miomas durante a sua idade fértil. Na etnia negra, isso chega a 70%, 80%. E essas mulheres costumam ter esses úteros maiores e elas costumam também ter mais sintomas relacionados aos miomas. Então, isso é importante e a gente precisa ficar muito atento e tratar quando necessário. Hoje, as mulheres deixam para engravidar os casais, né? As famílias deixam para ter filhos mais tardiamente. Isso gera mais preocupação? Então, a mulher que não tem filhos ainda, mas quer, e aí recebe o diagnóstico, faz o exame, aparece lá que tem um mioma, essa é a mulher que fica mais preocupada? Com certeza. Então, isso é um dos fatores mais importantes que a gente vê. As mulheres estão tendo filhos cada vez mais próximas da menopausa. Isso coincide com a incidência desses miomas. Os miomas vão aparecendo conforme o tempo de exposição aos hormônios. Então, quando essas mulheres chegam a 35, 40 anos, é o auge ali da incidência dessa doença. E muitas vezes a gente recebe esse diagnóstico e a mulher ainda nunca teve filho. E quer, obviamente, ainda ter. Então, frente a isso, essas medidas minimamente invasivas vêm ganhando espaço.
a gente consegue fazer um tratamento muito efetivo dos sintomas e do próprio mioma e, ao mesmo tempo, a gente consegue preservar o útero, especialmente em mulheres que ainda desejam algumas gestações. Vamos preparar para dar um recado, mas enquanto eu chego até lá, doutor, tem uma questão psicológica. Claro, eu perguntei das mulheres que ainda querem ter filhos e receberam um diagnóstico de mioma, elas ficam muito preocupadas, mas mesmo as que não querem, ou as que já têm a sua família constituída, tem um apelo, tem uma coisa de retirada do útero, né? Sem eu aqui dúvida. à frente do programa recebo centenas de mensagens todo mês de mulheres se queixando, perguntando, Denise, será que havia a mesma necessidade de fazer uma cirurgia como essa 10, 20 anos atrás, né? A vida mudou tanto, a medicina evoluiu tanto, será que hoje a conduta seria diferente? Então conta um pouquinho pra gente dessa mudança e disso que acontece, que você deve receber no consultório. Sem dúvida. Pacientes preocupadas, elas não querem, não é porque elas querem ter filhos. É porque elas não querem retirada do útero. Exatamente. Isso vem sendo cada vez também mais questionado para nós no consultório, na prática clínica. Então, são aquelas mulheres que eventualmente já tiveram 2, 3 ou quantos filhos elas queriam ter, mas elas não querem perder o útero. Elas têm uma identidade relacionada àquilo, a sua feminilidade. Além disso, esses tratamentos minimamente invasivos têm outras vantagens. A cirurgia costuma ser menos agressiva do que a retirada completa do útero. Isso vai levar a mulher a ter um tempo de recuperação mais curto, um tempo de internação mais curto. A gente consegue fazer esses procedimentos sem anestesia geral. Em média, ali, essas mulheres ficam internadas um ou 2 dias e sua recuperação acontece na primeira semana. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente fica sabendo mais sobre a embolização dos miomas. Quando será que essa é uma opção? Até já! Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre os miomas uterinos, do diagnóstico ao tratamento. A gente vai ter oportunidade de entender um pouquinho mais o que é a embolização desses miomas e como essa técnica pode ajudar as mulheres, né, que têm miomas, ainda querem ter filhos ou não têm filhos, mas não querem passar pela retirada do útero. Acho que isso também é muito justo, é muito válido. Quem tira as nossas dúvidas hoje é o doutor André Assis. Ele é médico radiologista intervencionista. Doutor, essa conversa, ela deve existir, né, no consultório? Porque pode ser que a mulher possa escolher a técnica que ela quer, o tipo de cirurgia, o procedimento que ela quer se submeter. Como é isso? Às vezes quem assiste ao programa relata, cheguei ao médico e falei para ele, olha, eu vi, tem uma coisa nova, eu quero fazer. Às vezes a gente entende, não dá para fazer, né? Exatamente. Fala para nós. É muito importante que a opinião e que os desejos da paciente em qualquer tipo de tratamento sejam respeitados. Ainda que, eventualmente, por questões técnicas e questões clínicas, a gente aconselhe aquela mulher a fazer um tratamento ou outro, essa discussão entre o médico ou a equipe médica e a paciente, levando em consideração os seus anseios, também é fundamental. Então, toda vez que nós recebemos pacientes com essa doença ou com qualquer outra doença no consultório, nós precisamos ouvir dessas pacientes o que elas esperam, o que elas desejam, o que elas não se importam, e a gente tem dever de explicar os riscos e os benefícios de cada modalidade de tratamento. Então, existe para todos, né? Exatamente. Não existe nenhum tratamento perfeito e nenhum tratamento que se aplique a todos os casos. Então, o nosso dever e o nosso papel é, junto com a paciente, descobrir qual é o melhor, o que melhor vai se encaixar para a doença e para o perfil daquela paciente. Agora, doutor, como é que a paciente, e aí, hoje o nosso tema é para as mulheres, né? Mas o radiologista intervencionista, ele abrange aí homens e mulheres para o tratamento de vários problemas, várias doenças. Mas como é que a pessoa chega até você? A paciente ou chega por nós porque ela conhece esse método de alguma maneira, e esse método, como ele é mais recente, ele é mais novo, ele é menos conhecido no Brasil e no exterior.
Ou então ela chega para nós, ou ele, ou o paciente que for, chega encaminhado pelo colega que a avaliou no consultório. Isso é muito comum. Então, o ginecologista atende a paciente no consultório e ali ele considera que a embolização possa ser uma boa opção para aquela paciente. Ele nos encaminha, eu trabalho em conjunto com ele, eu avalio essa paciente sobre questões técnicas que vão ser importantes para mim durante o meu tratamento e juntos nós tomamos essa decisão e eventualmente eu posso oferecer esse tratamento para essa paciente. E é você quem opera. Exatamente. Quem faz esse procedimento é o radiologista intervencionista, tá? O radiologista intervencionista é esse especialista que usa ou que faz procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos através de exames de imagem. Tá? Então, essa especialidade não existia antes dos aparelhos mais modernos, das tecnologias mais modernas estarem possíveis na utilização clínica. A partir desse momento, o radiologista intervencionista e a própria especialidade começou a crescer e se desenvolver. Então, quem faz todos esses procedimentos de embolização e, eventualmente, outros procedimentos é o especialista radiologista intervencionista. Ele tem que estar capacitado a fazer esse procedimento cirúrgico minimamente invasivo. Já a gente vai entender de que tecnologia que você precisa e como é que isso está disponível nos hospitais Brasil afora também, porque a gente sabe que aqui em São Paulo nós somos muito privilegiados, a gente tem centros de referência, mas como é isso em outros países, até por ser algo relativamente novo, né? A gente vai entender já. Mas vamos lá. Eu tenho pergunta aqui dos telespectadores. Vamos lá. Eu entendo, mandem as perguntas por mensagem particular. Eu não falo o nome, apenas te ajudo aí. E às vezes é só um desabafo, mas pode mandar e não tem problema. A gente enriquece o programa aqui com o seu relato também, sem falar o seu nome. A telespectadora lamenta muito, conta que não vai poder ter um filho porque o útero dela precisou ser retirado 1 ano atrás. Aí ela não acredita e o termo que essas mulheres que tiveram o útero retirado usam, isso é bem comum e eu já recebi aqui várias vezes, elas dizem que estão ocas. E chama bastante atenção isso. E essa telespectadora em específico te pergunta por quê. São vários motivos que podem fazer com que a retirada do útero seja necessária. Hoje é necessário por algum motivo tirar o útero? Eventualmente sim, tem um pequeno grupo de pacientes que precisa ou vai precisar de um tratamento que seja mais agressivo, mais completo. Tá? E também existe a possibilidade de, eventualmente, no período em que ela estava ou na localização que ela estava, não existia aquela tecnologia ou condições para que algum outro tratamento fosse feito. Mas, por exemplo, existem pacientes que eventualmente fazem a embolização, por exemplo, 10 a 20% delas, e em 5 a 10 anos tem recorrência dos sintomas ou dos miomas, por exemplo. Essas pacientes podem ser tratadas com reembolização ou com retirada dos miomas, ou eventualmente podem precisar da retirada completa do útero. Tá? A retirada completa do útero, apesar de ser uma cirurgia um pouco maior, e, obviamente, a paciente não poder mais ter gestações depois, em termos de resultado, é o melhor tratamento de todos. Exatamente. É o único tratamento que, em 100% das vezes, não vai ter crescimento de novos miomas ou o que a gente chama de recorrência da doença. Todos os outros tratamentos, a embolização, a miomectomia, que é a retirada cirúrgica só do mioma, todos esses tratamentos têm alguma taxa de risco de recorrência. Por isso, depois desses tratamentos, qualquer que seja, nós precisamos continuar acompanhando essa mulher no consultório, eventualmente fazendo exames de imagem que a gente costuma fazer nos primeiros 6 meses e depois anualmente, justamente para eventualmente fazer o diagnóstico de uma recorrência que precise de tratamento. Outro caso interessante é que, às vezes, algumas mulheres tratam, tem surgimento de novos miomas que não causam sintomas. Aqueles miomas não precisam de tratamento também, só um acompanhamento médico, eventualmente com exame de imagem, medida de tamanho e etc. Outra telespectadora fala aqui para nós, ela conta: oi Denise, meu diagnóstico, mas ela fala de algo nos ovários. Aí não é mioma, ela conta de um nódulo, pergunta se tem algo para fazer. Ela não tem mais útero faz 10 anos, ela contou, tem 58.
Quando o assunto são os ovários, tem algo sobre a embolização também que seria interessante falar? Normalmente a gente não trata doenças dos ovários com embolização. Entretanto, existem diversos tipos de nódulos ovarianos, alguns que são benignos, alguns que podem ser malignos. Portanto, é fundamental, na presença de um nódulo ovariano, que se faça uma consulta com o especialista. Tá? Então, o especialista, no caso o ginecologista, precisa avaliar com profundidade aquela questão, eventualmente exames de imagem, para ver se é necessário fazer algum tratamento. Mas, normalmente, quando é necessário, esse tratamento é cirúrgico mesmo. É a remoção daquela lesão ou do ovário. Pergunta da nossa telespectadora Sandra Regina, ela diz assim: gostaria de saber se miomas subserosos, submucosos e intramurais são perigosos. Ela tem 53 anos, muito sangramento. Se pode ser o caso de cirurgia, ela pergunta. Tem muita dor pélvico-abdominal, vive constipada. Sintomas que o doutor falou aqui no primeiro bloco, né? Será que devo me preocupar? Fez a ultrassom transvaginal 1 ano atrás. A médica falou que antes, na consulta anterior, teria que fazer cirurgia. Agora, com esse novo resultado, ela disse que era caso só de acompanhar. Não passou nenhuma medicação, nada. Aí ela ficou em dúvida. Perfeito. E ela encerra com uma pergunta aqui que eu preciso fazer. Será que estou com câncer de útero? Vamos começar por essa. Não, muito provavelmente não. Com essa idade, é muito mais frequente que esses nódulos sejam simplesmente miomas. A decisão do tratamento, que uma vez foi orientada a acompanhamento, outra vez cirurgia, depende dos sintomas. Pelo que eu vi, ela relata alguns sintomas. Além dos sintomas, a gente costuma querer saber o quanto esses sintomas impactam na qualidade de vida da mulher. Tem mulheres que têm sangramento de volume aumentado, mas isso não atrapalha a vida delas. E ela é uma mulher de 53 anos, que está chegando próximo à menopausa, e com certeza, chegando na menopausa, isso vai melhorar. Tá? O problema é que ela pode ter alguns anos para a menopausa ainda, e esse sangramento pode estar atrapalhando muito a qualidade de vida dela. Pode estar causando anemia, pode estar causando alguma impossibilidade de realizar atividades normais. Frente a um quadro desse, normalmente nós indicamos tratamento. E aí, qual tratamento depende de uma avaliação mais profunda. Pode ser que seja necessário fazer vários. Então, num tratamento, numa parte, você faz a embolização, que a gente vai explicar daqui a pouco. Aí, não foi completo ainda. Aí, você precisa depois fazer uma videolaparoscopia. Pode ser assim, por etapas? Isso pode acontecer, não é o mais comum. A gente usa dessa ferramenta, muitas vezes, se a paciente teve uma recorrência dos sintomas depois de uma embolização, que não é comum, mas a embolização em si, o tratamento é simultâneo de todos os miomas. Então, não é comum que se precise de um outro método. Tá? Eventualmente, a gente acaba fazendo isso. Perfeito. Adriana Falcão, minha pergunta é, no caso de quem fez a videolaparoscopia, depende do tamanho do mioma? O que define, não é só o tamanho, né? Não só o tamanho, mas também a localização. A maioria desses nódulos que ficam mais para a parede externa do útero podem ser retirados pela via videolaparoscópica. Em alguns casos, uns úteros muito grandes, miomas muito grandes, aí pode ser necessário uma embolização ou uma retirada completa do útero. Mas dependendo da localização e do tamanho, a videolaparoscopia é uma ótima opção também para essas pacientes. Vamos voltar e entrar um pouquinho mais na questão da embolização? Vamos lá. Você falou de tecnologia, então você depende de tecnologia. Tem hospitais que oferecem e hospitais que não oferecem? Como é isso? A embolização em si é um tratamento que é realizado por técnicas de cateterismo. O cateterismo mais comum que as pessoas escutam é aquele cateterismo do coração. Muita gente já ouviu falar. Esse tratamento é simplesmente um cateterismo do útero. Então, esse aqui é o catéter que a gente usa. Então, o catéter é esse tubinho de plástico que a gente introduz por alguma via, alguma artéria do corpo da paciente, geralmente uma artéria da virilha ou uma artéria do punho, e por meio desse catéter a gente chega nas artérias que levam sangue para os miomas. Como a gente sabe quais são as artérias que levam sangue para os miomas? A gente faz isso com um aparelho que se chama angiógrafo. O angiógrafo é um aparelho de raio-x dinâmico, significa
que a gente pisa lá num pedal e ele faz uma imagem contínua de raio-x. Então, através dele, eu vejo a navegação do meu catéter. Eu sei para onde ele está indo, eu sei qual artéria eu tenho que entrar. Tá? Então, essa é a tecnologia que a gente fala. Esse é um aparelho caro, tecnológico, e que hoje já é muito difundido, mas também que a gente não tem acesso em absolutamente todos os lugares. Tá? Esse aparelho é utilizado para vários outros tratamentos atualmente. Tratamentos de cardiologia, por exemplo, esse cateterismo do coração, os stents de coração, eventualmente os aneurismas que a gente trata, eventualmente até tumores do fígado que a gente trata. Então, esse angiógrafo, a radiologia intervencionista e o radiologista intervencionista utiliza muito para fazer diversos tipos de tratamento. Só que a gente precisa dessa tecnologia para conseguir fazer. Sem ela é impossível e aí a gente recorre às outras possíveis tratamentos. Vamos atender a telespectadora? Vamos. Tá na linha Fátima, fala conosco de Capão Bonito, interior de São Paulo. Oi, Fátima, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo. Seja bem-vinda. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Por favor. Eu tenho mioma e eu faço um ginecologista, eles falam que não tem necessidade de tirar meu útero. Não é sempre, mas às vezes eu sinto dor, sinto bastante dor na barriga, quando vou cruzar as pernas. Parece que tem uma mão me puxando, sabe, para baixo. E eu passo de alguns meses que está fazendo isso, ginecologista, agora ultimamente está passando ano, Sorocaba. E daí parece que agora a médica vai fazer um avaliamento. Mas ela disse que não tem necessidade de tirar útero nenhum. E eu fico um pouco preocupada, porque eu perdi minha mãe, vi câncer no útero, bastante família minha. Quantos anos você tem, Fátima? 54 anos. Perfeito. Obrigada pela sua pergunta. Obrigado pela pergunta, Fátima. É o seguinte, a dor pélvica na mulher é um diagnóstico extremamente complexo. Múltiplas são as causas de dor pélvica na mulher. Mioma pode causar dor? Pode, mas tem diversas outras doenças que podem causar dor, inclusive doenças que não são ginecológicas. Por exemplo, doença dos intestinos, doenças de veias da pelve, doenças da bexiga. Todas as estruturas que ficam na pelve podem levar a alguma doença que cause dor. Então, esse diagnóstico é complexo. É possível que aconteça que essa paciente tenha mioma e o mioma não seja a causa dessa dor. Tá? Então, a médica ginecologista ou a médica dessa paciente que a acompanha tem uma condição muito adequada de conseguir separar o que é o sintoma relacionado a esse mioma que ela tem e um sintoma que não é, que pode ser relacionado a qualquer outra coisa. O problema de tudo isso é fazer um tratamento desnecessário. Todos esses tratamentos que a gente falou têm riscos. Apesar de os riscos serem baixos, a gente não expõe a paciente a nenhum risco sem que ela tenha um benefício que venha daquilo. Tá? Então, se a ginecologista tem convicção que aquele tratamento do mioma não vai trazer benefício para o paciente, o melhor é não tratar mesmo. É considerar que essa dor pélvica tem alguma outra etiologia, né? Tem alguma outra causa, tratar eventualmente essa causa ou tratar esse sintoma é comum, a gente trata com analgésico, por exemplo. Ela é uma paciente que também está chegando na menopausa, que se a causa for o mioma, ela já vai melhorar. Mas é bem possível que essa dor pélvica, essa dor da perna, não seja exatamente relacionada ao mioma e por isso que ela aconselhou a observação desse mioma. Perfeito. Ela e outras telespectadoras, a Fátima e outras telespectadoras, referem sempre um medo por um histórico familiar de câncer no útero. Mas é uma cirurgia, não dá pra gente negligenciar, não dá pra fazer, vou tirar pra não de jeito tirar nenhum. isso da cabeça, não, né? A gente nunca faz esses tratamentos profiláticos, que a gente chama, que é para evitar que eventualmente a paciente venha a ter os sintomas. Boa parte dessas pacientes nunca vai ter nada relacionado a isso. E câncer também ela não vai ter por causa desses miomas. Ela precisa fazer acompanhamento médico, porque todo mundo pode ter câncer, mas não é relacionado a isso que ela tem. Quanto a isso, ela não precisa se preocupar. Ela precisa só fazer o acompanhamento que é aconselhado pela ginecologista dela. Perfeito. Doutor, o que você precisa quando o caso é a embolização? Então, você tem o diagnóstico e houve a consulta e ficou decidido que o melhor para a paciente é fazer a embolização. O que você precisa? De que tipo de exames você precisa antes do procedimento? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Normalmente, essas pacientes são mulheres jovens, então elas não costumam ter outros problemas de saúde.
Diferente de quando a gente opera ou faz um procedimento em paciente idoso, que tem pressão alta, diabetes, problema de coração, etc. Normalmente essas mulheres não têm outras queixas. Então, a nossa avaliação é mais direcionada. Nós precisamos de alguns exames de sangue, então a gente precisa ver se ela tem alguma anemia significativa decorrente dos miomas. A gente precisa saber como é a função dos rins dela, porque a gente usa contraste nesse procedimento. Então, contraste é uma coisa que depende da função do rim. É raríssimo a gente não conseguir fazer por conta disso, mas a gente precisa fazer um exame para ver. A gente precisa saber como é a coagulação dessa mulher, porque a gente faz uma punção, um acesso por uma artéria, que geralmente é uma artéria calibrosa. Então, o sistema de coagulação dessa mulher tem que estar funcionando bem. E, além disso, a gente precisa conhecer as características dos miomas. Isso a gente faz pelos exames de imagem. Ultrassom transvaginal, a gente falou no primeiro bloco, é o primeiro, é o mais comum, é o mais fácil. Para a embolização, é útil que se faça a ressonância, que a gente já tinha comentado, tá? A ressonância me dá uma ideia exatamente da localização, do tamanho e da vascularização desses miomas. O que é a vascularização? É a quantidade de sangue que chega neles, tá? Esse é um tratamento que a gente faz por dentro dos vasos sanguíneos. Então, a gente precisa, para isso, que existam vasos sanguíneos suficientes chegando até lá. Então, a ressonância me dá uma ideia muito boa sobre isso e eu consigo saber com as ressonâncias de controle pós-embolização exatamente como o útero ficou. Se aqueles miomas responderam completamente e ficam como pequenas cicatrizes no útero, se eventualmente outro mioma apareceu. Então, nós costumamos usar a ressonância para avaliar essas pacientes antes e depois da embolização. Uma vez que você acessa, então você fez, tá tudo certinho, é uma cirurgia que não é de emergência, urgência, nada disso. Não. Planeja, programa, é Exatamente. eletiva. Aí o paciente está bem, chega lá no dia, vai se internar. Uhum. Você precisa de quanto tempo? Que anestesia é essa que a mulher vai ser submetida? Perfeitamente. Normalmente, a gente faz esse procedimento com algum bloqueio regional, que é aquela anestesia peridural que a gente conhece, e faz associado a isso uma sedação leve, que é para a paciente ficar mais tranquila, dormir durante o procedimento, não sentir desconforto, etc. A gente evita com esse tratamento a anestesia geral. A gente não faz e não precisa fazer cirurgia geral, que precisa fazer intubação, etc. E que pode envolver uma recuperação um pouquinho mais complicada. Tá? Então, a gente faz o bloqueio regional, que o anestesista faz, obviamente, aquela anestesia peridural, e a gente faz a sedação que a paciente dorme. O procedimento em si demora mais ou menos 1 hora. Tá? Então, a paciente dorme naquele período de 1 hora, depois volta e a gente, a partir desse momento, precisa controlar os sintomas que ela pode ter decorrentes da embolização. Isso é importante que se fale também. Depois da embolização, essas pacientes costumam sentir dor pélvica. Então, aqueles miomas que estão tendo infarto, que isso é um infarto do mioma, é um infarto que a gente quer causar. Elas podem sentir dor. Então, a gente usa remédios para dor, para controlar esse sintoma das pacientes. Eventualmente na veia, e depois que a paciente vai para casa, a gente costuma deixar com medicação por comprimido para dor, se a paciente ainda precisar nos primeiros dias. Vamos me preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, você falou da possibilidade de fazer ou numa artéria do punho, exatamente, ou da virilha. Como que você faz essa escolha? Conta pra gente. Na verdade, a artéria do punho é uma artéria que é um pouco mais fina, principalmente em mulheres. Então, quando a mulher é muito pequena, essa artéria é muito fina, a gente costuma evitar essa via de acesso. Mas ela é possível em diversas outras mulheres. Muitos outros casos a gente escolhe pela artéria femoral, que é uma artéria da região da virilha, que ela tem um calibre maior e que ela também permite um acesso muito fácil às artérias do mioma. Mas ambas as artérias são boas opções para fazer esse tratamento. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente vai entender mais sobre a embolização. Tem várias perguntas chegando aqui, querendo saber por que no caso delas não pode fazer a embolização. O doutor vai tentar explicar um pouquinho para a gente. Até já! Estamos
Estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre os miomas uterinos, do diagnóstico ao tratamento. E a gente tem a oportunidade de entender um pouquinho mais uma das técnicas utilizadas para tratar os miomas, que é a embolização. Então aproveita a oportunidade, ligue para cá e faça a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram também eu estou esperando por você, @Denise Luque. E hoje a gente tem a oportunidade de entender mais um pouquinho de uma técnica que é usada para tratar os miomas, né, doutor? Tem muita gente mandando pergunta para cá, querendo saber por que não puderam fazer, porque enxergaram vantagens na realização da embolização, né? É para todo mundo. Exatamente. Essa é a típica situação que a avaliação precisa ser caso a caso. Né? A esterectomia, a retirada do útero, algumas das vezes tem indicação precisa. Por exemplo, mulheres muito sintomáticas, que querem resolver o problema de uma maneira definitiva, que não querem mais ter filhos. Esse é um tratamento extremamente seguro, apesar de ter um tempo de recuperação que é um pouco maior. É um tratamento extremamente bem tolerado, realizado no mundo inteiro e que trata a doença de uma maneira definitiva. Portanto, tem um subgrupo de pacientes que se beneficia muito também da própria retirada do útero e também daquela retirada dos miomas, que são as miomectomias. Como vantagens da embolização? Você falou pra gente do tempo de recuperação. Exatamente. O que mais você elencaria? Não precisa se submeter a uma anestesia geral, que é uma questão... Exatamente. Então, as principais, isso acompanha praticamente todos os procedimentos que são minimamente invasivos. Tá. Então, o tempo de internação é mais curto, 1-2 dias, eventualmente existem grupos que fazem até em caráter ambulatorial, que a paciente vai embora no mesmo dia, isso é uma possibilidade. Uma das vantagens é essa. A ausência de anestesia geral é outra vantagem. Incidência de complicações graves também é menor, isso é importante. Por exemplo, incidência de sangramento. Praticamente não tem. O que a gente faz é obstruir os vasos sanguíneos. Então, chance de sangramento grave que necessite de transfusão sanguínea é praticamente zero. Tá? Risco de embolia pulmonar é muito baixo também. Então, essas pacientes elas conseguem voltar às atividades normais rapidamente. Primeiro dia depois, segundo dia depois. Então, elas não ficam acamadas, elas não ficam deitadas em recuperação. E nessa situação existe aquele risco de formar trombo nas pernas e depois causar uma embolia pulmonar. Então, risco de embolia pulmonar também é baixo depois desse tratamento. Então, esses são os pacotes de vantagem. E o outro, que é muito óbvio, é não precisar tirar o próprio útero, que a gente já falou bastante aqui. Aí você contou pra gente que uma das desvantagens é que pode aparecer de novo esse mioma. E aí, tô pensando em mulheres que não engravidaram ainda, que ficaram super assustadas com o diagnóstico de mioma e miomas que precisavam ser retirados, que precisam ser retirados. Essa é a oportunidade de fazer o tratamento e começar a tentar engravidar, ou as que vão precisar, de repente, de um outro suporte aí da medicina de fertilização, enfim? Exatamente. Isso também é uma consideração importante. Qualquer tratamento uterino pode reduzir a fertilidade também. Fertilidade ou infertilidade também é um assunto que é bem extenso. Existem inúmeras causas, uma delas são os miomas, outra são qualquer tratamento que se faça para os miomas. Por exemplo, miomectomia pode reduzir um pouco a fertilidade, principalmente se tiver múltiplos miomas, se as incisões necessitarem ser muito extensas, isso pode causar uma alteração anatômica do útero que dificulte a gravidez. Então, todos os tratamentos, incluindo a embolização, também podem reduzir a fertilidade. Tá? A vantagem desses versus a esterectomia é que, eventualmente, a mulher tem ainda chances de engravidar, possibilidades. A gente vê diversas pacientes que engravidaram depois desses tratamentos e tiveram gestações normais. Tá? Isso é factível. Outra coisa importante é acompanhar de novo com o ginecologista para a infertilidade, que é um grupo, que é uma outra doença, que também tem diversas outras causas e que precisam ser investigadas. Perfeito. Como é essa conversa no consultório? A gente sabe que as mulheres se cuidam mais, é mais tranquilo para nós, né, irmos ao médico,
Os homens é bem mais difícil. Tem Muito quase mais. que levar arrastado o homem ao médico, né? Tá precisando passar na consulta e não quer ir de jeito nenhum. Para a mulher é bem mais tranquilo. Os exames da mulher costumam ser mais chatos, mais invasivos, né? E a gente faz numa boa. Essa é a nossa vantagem também de enxergar as doenças, os problemas, os miomas de um Exato. jeito mais tranquilo. Claramente. Todo acompanhamento médico tem vantagens. Então, quanto mais precoce se faz um diagnóstico de alguma doença, normalmente o tratamento é mais fácil. Normalmente o tratamento é menos agressivo. Isso que você falou, a gente vê diariamente. Mulheres procuram um médico muito mais do que os homens. Elas fazem acompanhamento muito mais que os homens. Então, elas têm a oportunidade de diagnosticar algum problema ou alguma doença em um estágio mais precoce daquela doença. E aí, a gente consegue oferecer para elas um tratamento que é menos agressivo. Então, o acompanhamento médico para a mulher, para o homem, para todo mundo é fundamental. Chama bastante atenção que você trouxe aí pra gente que tem cores diferentes. Para que servem Exatamente. Esse é o que faz a embolização, Exatamente. Né? Então, esse aqui é legal para a gente mostrar. Esse aqui é o que a gente chama de microesferas. Elas parecem pequenos grãos de areia. E quando a gente chega com o catéter na artéria do útero ou nas artérias que levam sangue aos miomas, nós injetamos esses pequenos grãos de areia sintéticos dentro das artérias que levam sangue aos miomas. Essas artérias são pequenos tubinhos. Quando nós injetamos essas partículas dentro delas, elas ocluem. O sangue para de chegar no mioma. Isso é que a gente chama de embolização, seja no útero, seja na próstata, seja em qualquer outro órgão. Então, o que a gente busca com a embolização é simplesmente bloquear a chegada de sangue naquela doença ou naquele nódulo para que ele sofra um infarto. Isso é um infarto que é igual ao infarto do coração. O infarto do coração acontece porque para de chegar sangue lá. Só que esse é um infarto terapêutico, é um infarto que a gente quer causar. Tá? Quando aquele mioma infarta no útero, ele fica como uma pequena cicatriz na parede do útero. Ele fica sem vascularização, então para de chegar sangue nele, ele murcha. Então, o tamanho desse mioma reduz muito. O tamanho do útero em si também reduz muito, porque normalmente essas mulheres têm úteros aumentados por conta dos miomas. Então, o útero geralmente diminui mais ou menos uns 50% depois da embolização. E mais importante do que tudo isso é que sem a chegada de sangue no mioma, ele para de causar os sintomas, especialmente o sangramento uterino anormal. Né? Então, a resolução dos sintomas depois de uma embolização realizada com sucesso é de mais ou menos uns 95%, que é bastante alto. Vamos me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá, doutor? Você falou da possibilidade, em alguns casos, de se fazer isso de maneira ambulatorial. Como é que faz isso com segurança, doutor? Exatamente. Qual que é a nossa maior preocupação ali para a mulher que faz a embolização? O principal sintoma que nós temos que controlar depois da embolização é a dor pélvica. Então, essas mulheres, depois da embolização, costumam ter dor que pode ser bastante acentuada. Por isso que, muitas vezes, essas mulheres ficam um dia ou dois internadas para que a gente possa fazer analgésicos, que são esses remédios para dor, pela via venosa, pela veia. Tá? Existem atualmente alguns grupos e algumas técnicas de anestesia mais recentes que conseguem fazer um bloqueio dessa dor de uma maneira mais eficiente e, eventualmente, essas mulheres não têm tanta dor depois do procedimento. Elas têm um pequeno desconforto que a gente consegue tratar com analgésicos por via oral, então comprimidos. Então, essas mulheres, eventualmente, podem ir para casa ainda mais precocemente. Doutor, que tipo de exames são necessários e que tipo de acompanhamento é necessário depois da embolização? Porque eu entendi, claro que vai ter a visita do médico ali no hospital, você dá alta, a paciente vai para casa, mas depois, quando é que você vê a paciente? Depois de qualquer tratamento, e especificamente desse tratamento de embolização, nós precisamos acompanhar a paciente periodicamente. A paciente costuma voltar com a gente no consultório dentro do primeiro mês, para que a gente possa fazer uma avaliação clínica. E a gente costuma repetir exames de imagem, ou exames eventualmente laboratoriais, com 6 meses e depois anualmente depois do tratamento. A gente quer fazer exame de sangue para saber se aquela anemia que a paciente tinha desapareceu. A gente quer saber se os A ideia é que melhore, pelo menos, né? Exatamente. Então,
O sangramento que a paciente tem, que é decorrente de mioma, cessa depois desse tratamento. Então, aquela perda de sangue excessiva e crônica que essa mulher tem, que ela fica anos perdendo sangue cronicamente com o volume aumentado, então isso cessa. Com o tempo, o corpo vai repondo aquelas células sanguíneas e, de novo, a anemia passa a não existir. Isso, a paciente passa a se sentir melhor, mais disposta. Eventualmente, as mulheres têm até falta de ar com anemia, não conseguem fazer atividade física. Então, a qualidade de vida costuma melhorar. Esse é um dos principais parâmetros que a gente usa para avaliar a eficácia de tratamentos. A gente quer, no final das contas, que a qualidade de vida daquela paciente melhore de alguma maneira. Tá? Então, a gente quer saber se o sangramento parou, se a dor pélvica diminuiu, se ela não tem mais sintomas urinários, e a gente quer saber o quanto a vida dela melhorou por causa disso. Então, isso a gente faz vendo a paciente de novo, consulta médica de retorno, conversa com ela, pergunte para ela todas essas questões e, eventualmente, objetivamente depois, com os exames de imagem, nos mostram como o útero ficou, como os miomas ficaram. Diferenças no ultrassom. Então, se ela fez a embolização, vai aparecer no ultrassom. Vai aparecer. Então, o ultrassom depois da embolização, o que ele vai nos mostrar? Então, a primeira coisa que ele mostra é a redução do volume do útero. Foi aquilo que a gente já falou. Então, o útero, antes da mulher tratar os miomas, muitas vezes tem o seu tamanho muito aumentado. Depois da embolização, isso se reduz uns 40%, 50%. Isso também acontece para o tamanho dos miomas. Então, como a gente falou, os miomas não desaparecem por completo. Nem sempre isso acontece. Eles ficam lá como pequenas cicatrizes na parede do útero. Então, a redução do volume do mioma é de mais ou menos uns 70%. Então, se era um mioma muito grande, ele vai ficar um mioma pequenininho e sem aquela chegada de fluxo sanguíneo depois do tratamento. Então, essas coisas, o médico que depois vai fazer o ultrassom, é importante que ele saiba que a paciente fez o tratamento. E outra coisa que é muito importante é a comparação entre os exames. Então, toda vez que a gente repete exames de imagem depois de um tratamento, a gente quer comparar com como eles eram anteriormente. Então, a gente sempre pede para os pacientes trazerem para o consultório os exames anteriores para a gente ter uma noção exatamente do quanto aquilo melhorou, além dos sintomas, né? A embolização, ela tem alguma contraindicação com relação a tamanho de mioma? Não tem nenhuma contraindicação absoluta. Os miomas que são extremamente grandes, maiores que 15, às vezes 20 centímetros, eles têm um risco um pouco maior de complicações. Algumas vezes isso é raro também. 15, 20 centímetros? Centímetros, às vezes tem miomas enormes. Esses miomas muito grandes, às vezes têm maior chance de infecção depois, por exemplo. Ainda é muito baixo, mas é uma coisa que quando a gente trata precisa ficar atento. Tá? Existem contraindicações que são absolutas ao tratamento. E quais são elas? Fundamental que a gente saiba. Primeiro, a mulher gestante. Então, a mulher durante a gestação não pode fazer embolização, isso é uma contraindicação absoluta. A gente não pode cortar o fluxo sanguíneo para o útero, porque isso pode prejudicar eventualmente a gravidez. Outra contraindicação absoluta é a infecção ativa no útero. Então, isso é comum. Às vezes a mulher tem cervicite ou alguma infecção ativa. Se eventualmente a gente faz a embolização na vigência de infecção ativa, aumenta muito o risco daqueles miomas que sofreram um infarto, sofreram uma infecção. Isso pode formar algumas bolinhas de abscesso que a gente chama dentro do útero, que são pequenas áreas de pus, e isso pode causar até infecções graves. Então, mulher com infecção ativa precisa tratar primeiro a infecção com antibiótico. Estando a infecção totalmente resolvida, a gente faz a embolização. E por último, a última contraindicação para a embolização é a mulher que tem um tumor maligno do útero. Tá? Então, uma mulher que tem um câncer do útero, eventualmente a gente trata esse câncer, mas com a embolização, mas com outros intuitos. Então, essas são as 3 principais contraindicações à embolização. As outras contraindicações, tipo localização do mioma, tamanho, essas são contraindicações que nós chamamos de relativas. Então, nós pesamos os riscos e os benefícios antes de fazê-lo. A gente tem mais 5 minutinhos de programa, eu não sei quantos minutos tem esse vídeo, mas vamos colocar no ar e o doutor comenta conosco o que ele achar necessário daquilo que a gente vai vendo. Vamos ver.
Olha lá, os esse miomas, vídeo é bem interessante. Isso é um vídeo dinâmico, de novo mostrando o útero de frente. Então, essa estrutura rosa, com os nódulos na parede do útero, que são todos aqueles miomas dos diferentes tipos que a gente falou no primeiro bloco. Então, o mioma submucoso, ali mais para cima, o mioma pediculado para dentro da cavidade uterina, até que a gente falou do intracavitário, que tinha escrito naquela outra foto, os miomas intramurais e os subserosos. Então, esse vídeo mostra de novo essa localização dos miomas. Aquelas estruturas em vermelho que a gente vê por fora do útero, que são tubos, são as artérias que a gente utiliza para acessar os miomas. Então, por dentro desses tubos, dessas artérias que a gente está vendo, navega este catéter. Perfeito. Agora a gente vai ter... esse é um esquema de uma mulher deitada, mostrando os tubos vermelhos, são os vasos sanguíneos, as artérias, que são justamente as estradas que nós utilizamos para embolização. É muito interessante, essa é um pequeno tubinho plástico que a gente chama de introdutor. Por dentro dele passa o catéter e o catéter vai navegando por esse sistema arterial, tá? Até chegar nas artérias que vascularizam o útero dos dois lados. Isso é interessante. O útero tem uma artéria que chega pelo lado direito e uma artéria que chega pelo lado esquerdo. Esse é um pequeno catéter localizado próximo à vascularização do nódulo. Esse é um nódulo que é o mioma. Por dentro desse catéter, nós injetamos aquelas pequenas micropartículas que vão, que é a que a gente vê agora no vídeo. Essas micropartículas obstruem o fluxo sanguíneo para os tumores, para os miomas, que a gente vê agora, as pequenas bolinhas ocluindo a passagem de sangue. Quando o sangue não passa mais, aquele mioma sofre um infarto e para de causar sintomas. Então é exatamente o que a gente vê nesse vídeo. Excelente. Um esqueminha aí para a gente conseguir entender tudo sobre a embolização. Agora, doutor, depois disso, a paciente tem vida normal? Considera-se vida normal? Se engravidou normal ou vai precisar... eu tive miomas, a gestação pode ser mais complicada, não? A gente precisa, depois de um tratamento como esses ou qualquer tratamento cirúrgico para miomas, a paciente vai ter vida normal, tá? Mas o acompanhamento médico é fundamental, tá? O acompanhamento daquela gestação sempre é importante, especialmente para essas pacientes que já fizeram algum tipo de tratamento ou algum tipo de intervenção no útero. Então, sim, a paciente não pode deixar de acompanhar de maneira nenhuma. Porém, o que a gente espera, o que a gente quer oferecer para a paciente é que ela tenha uma vida absolutamente normal depois desse tipo de tratamento. Doutor, adorei te entrevistar. Volte outras vezes. O prazer foi meu. Vou passar os contatos, antes de me despedir do doutor, vou passar os contatos no Instagram. Então você segue @criep2016, criep2016 e também tem o Instagram do doutor, que é André Assis 01. André Assis 01. Tá marcado lá no meu Instagram também, no story que eu fiz durante o intervalo, e o site www.criep.com.br. Doutor, volte outras vezes. Eu tenho entrevistado alguns radiologistas intervencionistas e tem me fascinado essa especialidade. Obrigada, viu? O prazer foi todo meu e eu estou à disposição para quando vocês quiserem. Venha outras vezes. Voltar. Obrigada, viu? Obrigado. Bom final de semana. Para você também. Para você que está em casa, nosso muito obrigada. Acompanha toda a programação e os vídeos, lembrem-se, ficam disponíveis lá no YouTube, canal HIT TV. Me acompanhe o fim de semana aí também lá no Instagram, @DeniseLuque. Excelente final de semana, aproveitem bastante a família, te vejo na segunda. Tchau!